Boa tarde, seja muito bem-vindo à edição de quinta-feira, 8 de maio, deste Jornal Regional. Seguimos, como sempre, e começamos este jornal pela revista pelos principais títulos da imprensa nacional desta manhã. Começamos com a capa do Jornal de Notícias. No Jornal de Notícias, o cabeçalho falta de intérprete deixa surdos sem exame oral de inglês. Ainda destaque para o primeiro nu integral de Scarlett Johansson, que chega hoje aos cinemas, mas ao lado do desporto ao ar livre, sem proteção, pode provocar cancro de pele. É um alerta para a saúde e também para o uso de protetores solares para aqueles que optam pelo desporto ao ar livre, sem descurar então a proteção da pele. Quanto à manchete do Jornal de Notícias, homicídios em família aumentam este ano, mais 4 do que no período homólogo de 2013. 18 dos 25 assassinatos registados em 2014 ocorreram em cenário doméstico. Homem matou ontem a mulher à facada e suicidou-se de seguida. Aí ainda outro destaque para um caso de polícia. O suspeito do duplo homicídio em fuga há 21 dias, Palito, assim é conhecido o homem que está a monte e procurado pelas autoridades, voltou a ser visto, mas não pela GNR, diz então o Jornal de Notícias. Seguimos para a rubrica das regiões. Primeira nota para Ponte de Lima. Painéis de rua camarários exibiram filmes pornográficos. Já no Porto, a casa de Manuel de Oliveira, do cineasta, sem comprador em leilão. O destaque também internacional vai para a Nigéria, mais 300 mortos em novo ataque de grupo islamita. Depois, o destaque fotográfico vai mesmo para o desporto e vai para o desporto rei, para o futebol. Com a vitória do Benfica ontem frente ao Rio Ave, a contar para a Taça da Liga. É então o Penta da Águia na Taça da Liga, escreve o Jornal de Notícias. O Benfica que venceu o Rio Ave por 2-0, com golos de Luizão e também de Rodrigo. Ao lado é dado destaque também ao internacional português, Cristiano Ronaldo, que volta a lesionar-se na perna esquerda. Mais abaixo, Helena Costa é portuguesa e também a primeira mulher treinadora profissional. Conheça então a carreira da mulher portuguesa que está a fazer história no mundo do futebol. Seguimos agora com a capa do Jornal Público. A primeira nota de cabeçalho vai para a Rússia e para as tensões na Ucrânia. Putin pede aos separatistas que adiem o referendo na Ucrânia. Já a manchete do Público diz que nova lei não conseguiu alterar consumo de álcool entre os menores. Um ano depois da entrada em vigor da lei, que proibiu a venda de bebidas espirituosas a menores de 18 anos e de todo e qualquer tipo de álcool a menores de 16, o consumo parece não ter sofrido alterações. É pelo menos esta a conclusão de uma reportagem do Público a conhecer esta quinta-feira. No destaque fotográfico, 3 anos de troika, 25% da população não consegue pagar as despesas básicas, diz esta legenda, numa fotografia onde podemos ver um cenário campestre, um cenário também de agricultura, de cultivo, no bairro da Quinta da Princesa. É o que mostra esta fotografia no Seixal. Há cada vez mais famílias a cultivar os seus próprios legumes. Nas laterais do Público, primeira nota para os hackers que expõem na internet a foto de família de um procurador. Um dos grupos ligados ao Anónimos expôs então uma foto de família do magistrado que coordena o gabinete do cibercrime na Procuradoria-Geral da República. Nota ainda da vitória e da Taça da Liga de ontem à noite. Benfica ganha e reforça então a hegemonia neste troféu. Benfica venceu o Rio Ave por 2-0, conquistando o 5º troféu em 7 edições da prova da Taça da Liga. Mais abaixo, o novo modelo em 2015 para financiar universidades é o próximo destaque do Público nesta capa. O Governo propõe um modelo de financiamento baseado em objetivos concretos para as universidades e também para os politécnicos. A última nota desta capa, a última chamada à capa, vai ainda para Helena Costa, em França, que vai treinar os profissionais do Clermont Foot e faz história no futebol. De resto, a imprensa, também ela desportiva, a dar relevo à história de Helena Costa, que pode conhecer também no Jornal Público. Seguimos agora com a capa do Jornal I.
primeiro destaque e primeira chamada à capa para o Arco do Cego, o Jardim da Cerveja de Lisboa, que é odiado pelos moradores. Na grande manchete do I desta manhã, swaps, empresas públicas reclamam ao Santander a devolução de 134 milhões de euros. Ainda, GNR militares na reforma podem ser expulsos e perder parte da pensão se não cumprirem as regras, diz o I. Mais chamadas à capa, o destaque fotográfico vai para a vitória. Vermelhos de alegria é a legenda que vemos nesta imagem, onde o capitão Luizão comemora então um dos dois golos que deu ao Benfica a vitória e mais uma taça da Liga. Ao lado, Marinho e Pinto furou o debate ameno entre Assis e Rangel. Foi ontem, durante um debate promovido pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, para o qual, alegadamente, o candidato Marinho Pinto estaria também convidado, mas este convite foi, segundo o próprio, cancelado devido a pressões. Mais abaixo, na Ucrânia, Putin anuncia a retirada de tropas da fronteira. Ainda turistas dos 3 cruzeiros só gastaram 500 mil euros. Do outro lado do destaque fotográfico, mais 3 notas nesta capa. Banco do Fomento não pediu licença para funcionar. No ensino superior, quem tem melhores alunos recebe mais. São as novas leis, regras de funcionamento da atribuição de fundos por parte do Estado às universidades e também aos politécnicos. E, por último, maratonistas são grupo de risco de cancro de pele. É outro e último destaque da capa do I, vai então para a saúde. Seguimos agora com a imprensa especializada. Começamos com a economia, a conhecer a capa do Jornal de Negócios. Vemos aqui Paulo Portas na fotografia, é um especial troika, cortes substituíram a tão falada reforma do Estado, a conhecer então as ligações entre esta reforma, os cortes que foram feitos e que acabam por substituir a reforma do Estado nesta edição do Jornal de Negócios. Ainda também, e por causa do festejo do 11º aniversário de Negócios, uma nova área de cotações online, com juros da dívida e os contratos futuros a partir de hoje, para também os cibernautas estarem atentos aos mercados. Quanto à manchete de Negócios, novo IRS trama pequenos senhorios. O Governo afirma que a lei é conhecida desde janeiro de 2013. Saiba o que diz a legislação e o que pode fazer nesta edição. A grande entrevista do Negócios desta manhã é a Klaus Regling, ele que é o diretor do Fundo Monetário Internacional Europeu, e diz que não descreveria Portugal como frágil. É a grande mensagem desta entrevista, a conhecer na íntegra na edição de quinta-feira do Jornal de Negócios. O diretor do FMI europeu diz que então o orçamento de 2015 será decisivo para avaliar a determinação do governo em aplicar as reformas no Estado português. Ainda mais chamadas a esta capa, primeira para a admissão irrevogável de Portas impede a dupla subida do rating. Moody's pode subir rating, mas a Standard & Poor's diz que não. Ainda a Alibaba será capaz de dobrar a tormenta das tecnológicas? É uma questão deixada aqui também pelo Jornal de Negócios. Uma última chamada para os empresários que garantem que quem paga o aumento do IVA é a margem de lucro. Distribuição admite que consumidor é que acaba por pagar. A medida avaliada por 6 patrões que falaram então ao Jornal de Negócios. Por último, o desporto com o jornal O Jogo. Como seria de esperar, a capa do Jogo é dedicada à vitória do Benfica, com a legenda segundo o título da época, conseguido sem qualquer golo sofrido em 450 minutos. É então a 5ª taça da Liga no registro das Águias. Uma última nota para o Futebol Clube do Porto. O Lopetegui já trabalha no centro de estágios do Olival. E por último, o Sporting, Bruno e Jardim só conversam depois do Estoril, portanto para definir ou não a permanência do treinador frente ao plantel dos Leões. E são estes os destaques da imprensa nacional desta manhã. Seguimos agora com o nosso jornal regional.
Os trabalhadores da CP, CP Carga, Refer e MF estão hoje em greve. As razões da paralisação são o fim da redução e congelamento dos salários, reformas e pensões, o cumprimento integral dos acordos de empresa e do direito às concessões para todos os ferroviários e suas famílias. No caso da Refer, está ainda em causa a defesa da empresa pública e a contestação da intenção do governo de fusão com as estradas de Portugal. A fusão pode pôr em risco muitos postos de trabalho. O Tribunal Arbitral do Conselho Económico e Social decidiu não decretar serviços mínimos. Entre a meia-noite e as 8 da manhã foram suprimidos 25 comboios de um total de 263 previstos. 22 comboios regionais ficaram parados. As linhas mais afetadas foram as do Douro, Minho e Voga. Na linha do Douro, no troço entre a Régua e o Marco de Canaveses, a circulação está suspensa. O mesmo acontece na linha do Minho, entre Nine e Valença. Há também a registar a supressão de 3 comboios urbanos, 2 na linha de Sintra e outro na linha da Azambuja. De acordo com a CP, a paralisação não teve, pelo menos até essa hora, reflexos nos comboios Alfa nem nos intercidades. Seguimos agora com a atualidade regional. O presidente da Câmara de Matosinhos, Guilherme Pinto, afirmou que a perda da bandeira azul em Lessa de Palmeira se deveu a um erro da empresa concessionária das águas, a não realização de uma última análise necessária à praia. Ana Baldaia, responsável pela área de comunicação da Indáqua, disse tratar-se de uma questão administrativa, tendo havido falta de comunicação por parte da Câmara. O autarca sublinhou que, conforme foi decidido em executivo, vão ser pedidas explicações à Indáqua. Por outro lado, frisou que a perda da bandeira azul não acarreta problemas para o concelho, que mantém 10 outras praias com este título. A Câmara Municipal do Porto aprovou esta semana, por unanimidade, a criação do Laboratório de Habitação Básica e Social, que tem em vista a reabilitação das ilhas e bairros populares da cidade do Porto. Na proposta de Manuel Pizarro, vereador da Habitação, está também incluído um protocolo de colaboração com o Instituto Superior de Serviço Social do Porto. Com o laboratório, a autarquia pretende encontrar soluções alternativas e duradouras de reabilitação para as ilhas e bairros populares do Porto, onde residem mais de 10 mil portuenses. A intenção do vereador com o projeto é responder de forma inovadora aos problemas sociais, regulamentares, técnicos e de financiamento existentes nessas zonas aglomeradas. O acordo é de 4 anos, automaticamente renováveis por igual período. As seguradoras vão contra os avisos do governo e insistem em adaptar os preços aplicados ao risco de inundação. Com as alterações climáticas, as seguradoras deparam-se com um aumento de número de fenómenos que provocam sinistros elevados, acabando por sentir a necessidade de fazer esse ajuste. Já o governo vem mencionar que é fundamental ter em conta que são as populações mais vulneráveis do ponto de vista económico e social quem reside nas áreas de maior risco de inundação. Um estudo feito pelos investigadores Filipe Duarte Santos e Pedro Garrete Lopes conclui que as baixas do Porto e de Gaia são das 5 zonas do país onde é mais provável a existência de cheias. O estudo vai estar disponível online para consulta. Nele poder-se-á encontrar algumas medidas de prevenção do risco. O leilão da Casa Manuel de Oliveira não teve licitações. O leilão foi promovido pela Câmara Municipal do Porto e decorreu ontem num edifício na Rua do Bolhão. O valor global do imóvel era de pelo menos 1,58 milhões de euros. O projeto, de autoria de Souto Moura, foi lançado em 1998, a quando do 90º aniversário do cineasta e ficou pronto em 2003. A casa, situada na Foz do Porto, teria as valências de museu e de centro de estudos da sua obra e ainda de potencial residência ou local de trabalho do realizador. Mas o edifício nunca chegou a ser utilizado para o efeito e estava a degradar-se. O Código Regulamentar do município estipula o prazo de 1 ano para que potenciais interessados apresentem as propostas de compra. O montante proposto não pode ser inferior a 5% do valor base de licitação definido pelo Departamento de Património da autarquia.
Seguimos agora com o comentário de desporto com Cancela Moura. Boa tarde, Cancela, seja muito bem-vindo. Vamos começar por falar desta vitória, deste troféu da Taça da Liga. Ontem é o segundo troféu que o Benfica acaba por ganhar esta época, frente ao Rio Ave. 2 golos foram suficientes também para ditar aqui a vitória do Benfica. Mas ainda assim, o Rio Ave foi uma equipa que não se deixou ficar. Sim, é verdade, o jogo ontem revelou de facto uma equipa do Rio Ave muito bem estruturada, muito bem montada. Aliás, Nuno Espírito Santo tinha dito que sabia muito bem como é que devia surpreender o Benfica, e eu penso que nos primeiros 25 minutos de jogo que se assistiu a uma equipa muito acutilante do ponto de vista ofensivo, pelo menos 2 diagonais de Pedro Santos e o Ucra mesmo do lado oposto também, como os alas, no fundo como os extremos do próprio Rio Ave, e eu julgo que o Benfica passou por alguns momentos de aperto, julgo que entrou bastante apático no jogo, julgo que também o facto de, nestas circunstâncias, às vezes tem que se combater o favoritismo da equipa que aparece como o Benfica contra o Rio Ave, o que vai acontecer, por exemplo, na Taça de Portugal, tem que se combater pela competitividade que se tem que incutir nos jogadores. Eu penso que esta apatia tem um bocado a ver com alguma displicência da própria equipa perante o adversário, portanto acho que todas as palavras de Jorge Jesus, inclusivamente a forma como montou a equipa também, quero dizer que foi o Benfica na máxima força, portanto não houve poupanças. Exatamente. Nem gestão de plantel, estava em causa de facto, como disse Jorge Jesus e muito bem, a conquista de um troféu, e portanto não houve necessariamente que se descuidar a esse nível, mas de facto os jogadores entraram um bocadinho apáticos, e a posse de bola nos primeiros 25 minutos esteve substancialmente a favor do próprio Rio Ave, que à meia hora de jogo tinha 7 cantos do Benfica contra 1 ou 2 do Benfica na sua própria baliza. Portanto, julgo que assistimos a um jogo em que o Benfica jogou quanto baste para tentar ultrapassar o adversário. Penso que marcou numa altura quase cirúrgica do jogo, mesmo antes do intervalo, e portanto isso terá ajudado, terá sido uma machadada, porque a equipa do Rio Ave naturalmente, apesar de toda a acutilância ofensiva, estava muito centrada em preocupações defensivas, com linhas mais recuadas. Teve que correr pelo prejuízo. Teve que correr um bocadinho pelo prejuízo, mas mesmo assim nunca se adiantou suficientemente no campo. Aliás, mesmo no decurso da segunda parte, ainda com 0, ou demasiadas. Eu penso que o Rio Ave desapareceu do jogo na segunda parte. Não correu o suficiente, não arriscou o suficiente, porque estamos numa final e aquilo que importaria era ou ganhar ou perder, e portanto o facto de estar a perder por 1-0 era igual a perder por 3 ou 4, mas eu julgo que mesmo aí o Rio Ave foi demasiado defensivo, tinha linhas muito baixas, as pernas depois naturalmente também começam a faltar, porque de facto aquela intensidade de jogo dos primeiros 20, 25 minutos foi muito grande, e uma equipa como o Rio Ave, que não tem depois alternativas, acaba por se ressentir disso, mas penso que depois o Benfica foi a machadada final, porque o segundo golo, se o primeiro tinha sido numa altura quase cirúrgica, o segundo apareceu com tanta naturalidade que depois acabou já por não poder haver reação do Rio Ave. E por fechar o resultado, que até poderia ter sido mais elevado, e portanto eu até diria que se estivéssemos a falar num score em termos de golos, que não ficaria mal um 3-1, porque eu acho que o Rio Ave também fez naqueles primeiros 20, 25 minutos o suficiente para poder levar pelo menos um golo pelas oportunidades que criou. Em 7 troféus, Taça da Liga, este já é o 5º conquistado pelo Benfica. Há quem diga que é mesmo a Taça Benfica. Primeiro tem sido uma coincidência, e depois eu acho que as circunstâncias também têm ditado que os adversários acabem muitas vezes por serem mais acessíveis. Eu penso que a Taça da Liga tem que ser uma daquelas competições que tem que ser revistas. Ela foi criada necessariamente para dar rotatividade aos plantéis, sobretudo às equipas B e eventualmente poder até puxar pelos novos valores do futebol português. Terem um palco para isso. Terem um palco para isso e uma nova competição que tivesse alguma dignidade, mas, por exemplo, ainda estamos muito longe daquilo que é a Taça da Liga, por exemplo, em Inglaterra, onde, de facto, o troféu tem prestígio e não é desvalorizado deste modo. E, portanto, normalmente, ontem não foi o caso, mas o Benfica, o Porto, o Sporting acabam por ter segundas equipas a disputar estas competições. As regras da própria competição penso que deveriam ser melhoradas. Quando digo melhoradas, acautela-se demasiado
os grandes e as equipas que estão na Primeira Liga que entram só numa segunda fase, e eu muito sinceramente acho que deveria ser um sorteio puro e duro entre todas as equipas da Primeira e da Segunda Liga, que permitisse de algum modo uma coisa idêntica à que acontece na Taça de Portugal, que desses confrontos pudesse existir surpresas e a própria emotividade da prova, o desfecho em si, pudesse não ser-se reparar. O Benfica de facto ganhou 5 vezes, mas nas meias finais, que eu me lembro, quase sempre estiveram o Benfica, o Porto, o Sporting, o Braga, e às vezes há intromissão de um ou do outro, como foi neste caso o Rio Ave, que de facto tem que suar e tem que fazer muito, porque, por exemplo, outra coisa que acaba por ditar uma certa irregularidade, mas isto até é positivo, é só haver uma mão nos confrontos entre as equipas, não haver confrontos a duas mãos. Portanto, eu julgo que, até atendendo já este pequeno histórico de 7 anos ou 7 edições, faria todo sentido que houvesse por parte da Liga uma análise séria sobre a competitividade da prova, sobretudo sobre regras, e eventualmente introduzirem alterações que permitissem de facto uma maior competitividade, uma maior, eu diria, um maior prestígio da competição face a isto, porque se não é o Benfica é o Porto, mas às vezes até se desvaloriza o troféu. Por exemplo, o Porto este ano valorizou porque só tinha esta prova, no ano anterior desvaloriza-se porque o Benfica normalmente é uma prova que menor, e portanto, de facto, dentro das prioridades pode não ser uma prova que seja prioritária para os clubes, mas faz todo sentido, e como existe como prova, que se lhe conferisse outra dignidade, outra dimensão e outro prestígio enquanto competição. Uma nota para o Rio Ave, que parece ser uma das equipas sensação. Não, o Rio Ave, eu já disse, e julgo, eu confesso que fiquei surpreendido, não só pelo facto de terem feito muito bem naqueles primeiros 20 ou 25 minutos, mas julgo que toda a equipa está muito bem estruturada. Portanto, é um excelente guarda-redes, que efetivamente quase sem erros. Aliás, eu diria, o segundo golo foi o único erro que o guarda-redes do Rio Ave cometeu, mas no melhor pano cai a nódoa, mas depois evitou 2, 3 golos absolutamente na sua própria cara, com Gaetan, com Lima, e portanto eu julgo que começa logo por aí. Independentemente das fragilidades, o Tarantini de facto e o outro central do Rio Ave são neste momento, dentro daquilo que possa ser um plantel com algumas fragilidades, eu penso que o Rio Ave de facto está muito bem estruturado. O Pedro Santos e o Ucra na frente foram, para mim, os que mais sobressaíram, porque fizeram um jogo muito inteligente perante uma equipa como a do Benfica, que tem uma grande capacidade defensiva, e portanto julgo que o próprio Livro, portanto acho que de facto o Nuno Espírito Santo tem feito um excelente trabalho. Aliás, o facto de terem chegado a estas duas finais significa que efetivamente, mesmo com poucos recursos e às vezes com equipas um bocadinho mais frágeis, se conseguem excelentes resultados esportivos. Penso que à medida ou à imagem daquilo que aconteceu com o Paços de Ferreira o ano passado, tem muito a ver também com o coletivo que o Nuno Espírito Santo conseguiu construir. E, portanto, eu julgo que o Benfica que se cuide, porque, por exemplo, ontem, se o Rio Ave iniciava com uma vantagem, provavelmente o jogo poderia ter tido um outro rumo. Penso que o jogo de ontem pode servir de aviso para aquilo que o Benfica vai ter na final da Taça de Portugal. Vamos agora falar de outra final, mas agora da Liga Europa, marcada na próxima semana para 14 de maio, em Turim, um estádio visitado pelo plantel liderado por Jorge Jesus há pouco tempo. É uma final frente ao Sevilha. O Benfica vai ficar ressentido pelas baixas que tem nesta final? Não, as 3 baixas. Eu penso que as baixas que o Benfica vai ter, para já estão antecipadamente decididas há muito tempo. O Markovic ontem ficou-se a saber que o recurso do Benfica não surtiu efeito, e portanto também ficará de fora. Exatamente. É um bocadinho injusto. Sálvio e Enzo Pérez. Enzo Pérez e Sálvio, porque já estavam castigados, mas tentou-se o recurso por Markovic, e soube-se ontem que efetivamente isso não aconteceu, ainda com alguma injustiça, mas são as regras, e portanto o Benfica tem que conviver com isso. Portanto, são falhas que à partida, ou são faltas que à partida o Benfica já contará com elas, e eu muito sinceramente acho que isso não vai pesar nesta altura naquilo que possam ser as preocupações do Benfica. Aliás, há outras soluções? Eu vi análises desta euforia toda à volta do Benfica, onde se punha também algum condimento sobre aquilo que pudesse ser
as fragilidades físicas dos próprios jogadores, que têm mais 14 jogos, segundo vi ontem, do que qualquer outra equipa, e os especialistas, sobretudo em termos de emoções, o que dizem é que, de facto, mesmo que falte as pernas, o coração há de resolver o resto, e, portanto, eu julgo que o Benfica, que ainda por cima perdeu uma final igual a esta, o ano passado, para uma excelente equipa como o Chelsea, e eu julgo que o Benfica terá feito, na minha ótica, um dos melhores jogos que vi fazer ao Benfica nos últimos anos, mas talvez na última década, contra o Chelsea, penso que terá todas as condições para poder bater-se nesta final com algum, como diria, não vamos fugir a esta questão, com algum favoritismo sobre o Sevilha, porque tal como eu aqui já disse, o Sevilha era uma equipa perfeitamente acessível ao Futebol Clube do Porto. Foram questões absolutamente invulgares que ditaram a eliminação do Futebol Clube do Porto. Foi um jogo um bocadinho atípico e anómalo, até pelo número de golos que sofreu o Futebol Clube do Porto, e eu penso que o Benfica entrará em campo naturalmente tendo em conta os antecedentes, que é perder-se uma final nos descontos e ter a ambição de poder provavelmente fazer uma época histórica, que era provavelmente conseguir vencer ganhar todas tudo. as provas em que participou. E, portanto, eu julgo que o peso destes desafios acaba por ser um tónico muito grande para os atletas. Motivador. E muito motivador, e penso que independentemente de jogar, e eu julgo que, por exemplo, o Enzo Pérez é absolutamente fundamental na equipa do Benfica este ano, mas independentemente de quem jogar, estou convencido que de facto o Benfica não se ressentirá da falta deste ou daquele, e penso que encontrará, portanto, outras soluções ou alternativas para poder atingir estes objetivos. E nós 2 a 8 dias cá estaremos também para falar e para ver então que resultado se vem para Portugal ou para a vizinha Espanha este troféu. Vamos falar ainda nestes minutos finais do novo treinador, já anunciado esta semana, do Futebol Clube do Porto. Será Julen Lopetegui a liderar agora os Dragões. Muito se tem falado sobre este treinador, tem origens no País Basco. Há quem diga que só para treinar a equipa B do acho Porto. Acho que é injusto, isto é a minha opinião. Está a ser julgado antes mesmo de olha, mostrar para já trabalho. há sempre uma precipitação muito grande porque quem julga antes do trabalho que alguém possa realizar, mas essa é uma de sua menos importância. Eu sou também um cidadão atento muitas vezes a estes fenómenos desportivos. Eu equipararia o Lopetegui com as devidas distâncias, até do tempo e do lugar, e das circunstâncias naturalmente, com Carlos Queiroz em Portugal. Carlos Queiroz chegou ao Sporting por ser um treinador de formação de Portugal, que levou seleções a feitos nunca antes alcançados. Portanto, nós estamos a falar de um treinador que foi campeão ano passado pelas seleções mais jovens de Espanha. Julgo que deve ter um trabalho com muito mérito, porque a Espanha tem crescido nos últimos anos na sua seleção A, fruto de um trabalho também... É sempre uma das favoritas também. E nas próprias competições de sub-21, de sub-19, de sub-17, é uma seleção permanentemente em fases finais dos europeus e dos mundiais. Penso que revelará com certeza qualidades suficientes e penso que se lhe deve dar o mérito por aí, porque com as devidas distâncias, como digo, Carlos Queiroz foi, portanto, treinador de Sporting exatamente nas mesmas circunstâncias e, portanto, não é por se treinar escalões de formação que se é menos competente. Lembro-vos de Aldo Ferreira, por exemplo, que é outro nome que efetivamente foi muitos anos o responsável pelos escalões de formação do Benfica e, portanto, julgo que isso é uma forma precipitada de se pôr as coisas. Eu julgo que até houve uma certa inteligência por parte de Jorge Nuno Pinto da Costa, uma vez mais, apesar de todo este final da época quase caótico, pôr um bocadinho de ordem na casa, dizer quem é que mandava, fazer uma comunicação restabelecendo uma certa ordem sobre as decisões a tomar ao nível da SAD, dizer que ele próprio iria iniciar uma nova revolução. Isto é um discurso igual ao que teve, por exemplo, o Presidente do Benfica há 3, 4 anos atrás, quando escolheu Jorge Jesus, e, portanto, eu acho que esta questão é absolutamente pertinente, acho perfeitamente natural. Julgo que este tipo de críticas antes de tempo poderão, eventualmente, sair um bocadinho furadas a quem as faz, ou, eventualmente, se acontecer algum desaire, essa pessoa dizer que terá sido um visionário, mas eu acho que é injusto, sobretudo, estarmos a julgar à partida um nome que tem créditos firmados, sobretudo ao nível da formação, e não estamos a falar de países, por exemplo, como da Europa de Leste ou do Norte da Europa, estamos a falar da Espanha, que é campeã europeia, campeã mundial, portanto estamos a falar de escalões de formação que efetivamente têm tido um ascendente têm tido um grande ascendente
nos últimos anos e penso que de todo modo, penso que Pinto da Costa voltou a surpreender um bocadinho, porque acabou por mudar a agulha, não é um treinador português, mas escolheu alguém que, mesmo sem ter todos aqueles créditos firmados, pode eventualmente ser uma excelente opção para o Futebol Clube do Porto na próxima época. E nós estaremos aqui para exatamente comentar todos os casos do Desporto Rei. Cancela Moura, marca encontro consigo, 2 a 8 dias, um bom fim de semana. Um bom fim de semana, boa tarde. Obrigada. Seguimos agora com um breve intervalo neste jornal. Até já.